Então, pessoal, esse vai ser o nosso capítulo 2 da frente A, que a parte introdutória trata de vetores. Nós precisamos conhecer o que são os vetores. O que é um vetor? Vetor é uma orientação que a gente tem para as grandezas ditas vetoriais, onde ele vai apresentar para a gente um módulo, que é o tamanho dele, uma direção e um sentido, certo? Então, uma reta, por exemplo, retas paralelas, elas têm sempre a mesma direção. O que é direção? Direção é horizontal, vertical ou inclinada com algum ângulo. Isso é direção. E o que é sentido? Sentido é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, leste a oeste, norte a sul. Isso é sentido. Então é preciso estar muito claro na cabeça de vocês a diferença entre direção e sentido. Isso que caracteriza um vetor. Então, direção é vertical, horizontal ou inclinada, certo? E sentido é para onde está indo. Está indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, e assim por diante, tá? Vejam só. Sentido da esquerda, a pontinha da seta, ela indica para a gente o sentido. Vejam só. É um fator determinante para a gente verificar o sentido de um vetor, é a pontinha, né, da seta, tá vendo? Esse primeiro aqui, ó, o sentido da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda, mas a direção é horizontal, tá? Nós já falamos, né? Mas não custa nada lembrar, grandezas escalares e vetoriais. Uma grandeza é dita escalar quando a gente precisa apenas do número e da unidade para caracterizar ela completamente. Já uma grandeza vetorial, além do número e da unidade, eu preciso de direção e sentido. Um exemplo de grandeza escalar é temperatura. Eu estou com uma temperatura de 38 graus Celsius. Pronto. Não é? 38 graus Celsius. O 38 é o número e o grau Celsius é a unidade. Então, né, tá resolvido. Se eu pegar força, que é uma grandeza vetorial, né, se eu falar uma força de 50 newtons, eu preciso saber para onde. Se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, se é para a direita, certo? Então tem essa diferença de uma grandeza escalar e de uma grandeza vetorial. Então, para isso, utilizamos os vetores. O vetor é um ente matemático que representa todos os segmentos orientados com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, o vetor é um operador, um ente matemático, que vai indicar para a gente direção e sentido. Para caracterizar, a gente está aqui na física, né, uma grandeza dita vetorial. E como que a gente adiciona vetores, pessoal? Nós temos a regra do polígono, ou regra poligonal, que eu gosto muito de utilizar. Se eu tenho um vetor A e um vetor B, certo? Então, se eu quero somar A com B, o que acontece? Tenho vetor A e B, eu pego a traseira do B e conecto na pontinha do A, tá vendo? Fez a conexão aqui. E qual que vai ser o meu vetor resultante? Vai ser o começo do A com o fim do B. Esse em vermelho aqui, ó, igual está representado aqui. Se eu fizer B mais A, dá na mesma. Ó. Se eu pegar o B e colocar o começo do A no final do B, o resultado é necessariamente o mesmo, tá? Essa é a regra poligonal. Aí algumas situações, né? Se A e B têm mesma direção e mesmo sentido, tá vendo? Ele vai só aumentar. Se A e B têm mesma direção e sentidos opostos, um vai reduzir o outro, tá vendo? O A é grandão aqui para a direita, tá aqui, ó. E o B é pequenininho para a esquerda. Um subtrai o outro, dá o vetor S aqui, tá? Se eles forem perpendiculares, vocês vão utilizar o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, ou a hipotenusa é igual à raiz quadrada da soma dos catetos.
E isso, pessoal, são situações, essas três aqui, situações mais simples, né? Mesmo sentido, sentidos opostos ou perpendiculares. Quando eu tenho vários vetores aqui, eu vou só emendando um com o outro. Coloco no final, o começo de um no final do outro. E assim vou indo. Tá vendo? Chego. E eu posso mudar toda a sequência aqui de soma, que sempre o resultado é o mesmo. Tá? Já a regra do paralelogramo, pessoal, eu particularmente prefiro a do polígono. Mas, como é que ela funciona? Eu pego aqui o vetor A e faço a junção deles aqui, ó. Coloco eles juntos. Depois eu faço uma reta paralela a cada um deles e a interseção vai dar o final do vetor, tá vendo? Igual foi feito aqui. É a regra do paralelogramo. Aí fica a critério de cada um qual utilizar. Aí nós temos aqui a lei dos cossenos, né? Se eu tenho um triângulo aqui com um ângulo entre dois vetores, então nós podemos utilizar a lei dos cossenos aqui, que diz que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno do ângulo, certo? Ou a lei dos senos, que eu tenho os três ângulos aqui, eu faço a relação do A com seu oposto, o seno do oposto, o B com o seno do oposto e o C com o seno do oposto. Então, A dividido pelo seno de alfa, B seno de beta e gama, e o C pelo seno de gama, né? Tanto faz, tá? Por que que olha só, aqui nós estamos com ângulo interno. Se eu aplicar a regra do paralelogramo, né, quando eu tiver o ângulo externo deles, eu tenho que fazer somando, olha só. Se eu quero saber o S, raiz quadrada da soma ao quadrado das componentes, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo externo. Não é mais o ângulo interno aqui, ó. Tá? Então tem essa diferença. Olha aqui. Para esse aqui é o ângulo, esse ângulo, e para o outro é o ângulo de fora aqui. Tá? Só ficar atento nisso. Mas esse aqui é menos recorrente, não usa muito não. Tá? Eu posso decompor os vetores também. Não é? Se eu tenho um vetor V e um ângulo alfa aqui, eu posso fazer a componente x, que é a componente horizontal dele, que vai ser o vetor V vezes o cosseno do ângulo, ou a componente y, que é a componente vertical dele, que vai ser o vetor V vezes o seno dele. Isso aqui nós vimos lá no 9º ano, decomposição, né, de forças. Eu passei isso aqui para vocês lá. Lá a gente não utilizou porque não sabíamos das funções seno e cosseno. Agora vocês já têm condições de utilizar. Olha só, um exemplo aqui. Tem o vetor A, que é esse aqui. Quer saber o 2A, o menos A, o A sobre 2 e o menos 3A. Então, o 2A, vou multiplicar ele por 2, ó. Vejam só. Está aqui, ó. Dobrou o tamanho dele. O menos A, só inverti o sentido. O A dividido por 2, eu dividi ele por 2. Ficou do mesmo, ficou o tamanho pela metade. E o menos 3A, eu inverti o sentido e multipliquei por 3. Estão vendo os vetores aqui. Ó. Tranquilo também, né? Aqui outro exemplo. Tenho dois vetores, A e B. Determine o módulo e a direção e o sentido dos vetores, A mais B. Então, a gente pode decompor e fazer as somas. Então, vamos lá. Ó. O A vale 15 e o B 14. E o cosseno do ângulo vale 0,6. Então, se eu pegar o primeiro aqui, ó, o A para 15. Se eu fizer 15
olha só, vezes 0,6, eu tenho essa componente aqui, ó, que vai dar 9. O B puxa 14 para lá. Então, a minha resultante é de menos 5 para cá. E para cima, ó, é só o A que está puxando. Então, é 15 vezes o seno. Se o cosseno é 0,6, o seno é 0,8. Então, aqui vai valer 12. Então, meu vetor resultante é esse aqui, ó, 5 e 12. Certo? Faço aqui, ó, o Pitágoras, né? Está feito aqui. Vai dar um valor de 13. E o ângulo, arco tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Então, arco tangente de 12 por 5, né? Aí daria o ângulo alfa aqui, se fosse o caso, tá? Esse aqui não precisa não. Beleza.